Olá, seja bem-vindo à Pastoral Universitária e mais uma reflexão sobre o Evangelho. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto. E ele ficou no deserto durante 40 dias e aí foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: "O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho." Antes de começar a reflexão, eu queria frisar que aqui a gente está em Marcos, capítulo 1, versículos do 12 ao 15. E por que eu friso isso? Porque esse é o comecinho do Evangelho de Marcos. Marcos quer mostrar para nós quem é Jesus. Jesus é esse Deus que se fez homem por você, que se permitiu ser tentado por você, para te mostrar qual a resposta que você deve dar às tentações que você sofre no seu dia a dia, e que fez jejum e penitência por você. Jesus, sendo Filho de Deus e o próprio Deus encarnado, precisaria passar por isso? Não. Jesus precisaria ser tentado? Não. Na verdade, ele se permitiu ser tentado. Porque Satanás não tenta a Deus sem permissão. Entende? Aqui, Jesus está nos mostrando que ele fez isso por nós e ele nos dá esse exemplo. Antes de todo o apostolado de Jesus, antes dele começar a pregar, dele começar a ensinar, dele começar a se mostrar como Filho de Deus, ele foi para o deserto. Ele entrou em penitência, entrou em jejum. E como ele sai de lá após os 40 dias? Ele sai falando: o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. Então, é assim que a gente tem que sair da quaresma. É para isso que serve a quaresma. Para a gente passar por esse período de conversão. Para a gente fazer essa penitência. Para a gente buscar a esmola. E é muito importante que a gente entenda por que a gente está fazendo isso. Eu falei um pouco mais sobre isso no vídeo da quarta-feira de cinzas. Então aqui eu queria lembrar algo que o Evangelho lido no dia na quarta-feira de cinzas nos traz. Você vai fazer o seu jejum? Você vai fazer a sua penitência? Você vai dar a sua esmola? Ninguém precisa saber disso. Você não precisa ficar se vangloriando por isso. Você não precisa ficar fazendo cara de faminto se você está no seu jejum. Você não precisa gritar para todo mundo a esmola que você deu. Ninguém precisa saber disso além de Deus. Então faça o que você tem que fazer. Use esse tempo para se converter, para rever certos conceitos que podem estar errados, para reforçar a sua vida de oração, para deixar de fazer o que você tem feito e que não está sendo tão legal assim. Eu falei no vídeo da quarta-feira de cinzas sobre fofoca, eu falei sobre ficar olhando para outras pessoas, desejando outras pessoas, se você está num relacionamento sério. Eu falei sobre casos mais graves, como álcool, drogas, enfim. Então, bota o pé no chão. Use esse tempo para, de fato, se converter. Entenda também as várias dimensões da fé. Nesse tempo, você deve se reconectar a Deus, mas você não pode esquecer da dimensão social da fé. No sentido de que você deve amar a Deus, mas também deve amar ao próximo. A gente não pode se fechar na nossa fé. A nossa fé tem que estar aberta para os outros. Levar isso aos outros. E não se fechar em nós. É muito importante isso. A gente tem visto todo o bafafá que tem dado a campanha da fraternidade. A campanha da fraternidade fala justamente sobre isso. Então repense sobre ela. Se você tem agido frontalmente contra, se preste pelo menos a ler o texto. Não terceirize a sua opinião. Não é porque alguém disse isso, alguém disse aquilo, que é verdade. Leia. Talvez você não mude de opinião, talvez você mude. Se você está me ouvindo e concorda com o que eu estou falando, leia também. Não siga as coisas porque alguém te falou. Siga porque você entende aquilo. Você conhece aquilo. E aqui a gente vê no finzinho desse Evangelho: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Como você vai crer no Evangelho se você não conhece o Evangelho? Então,
busque aprender, entenda o que Deus e o que Cristo realmente quer de você. Verdadeiramente, qual o real caminho de Cristo. Não é o caminho que você ouviu falar pelo WhatsApp. É o caminho que já foi trilhado por Cristo e que a igreja vem nos conduzindo por tantos e tantos anos. Pense nisso. Que esse seja um tempo de verdadeira conversão para você. Eu espero que você tenha gostado dessa reflexão. Se você gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe com aqueles que você ama, se inscreve no canal, ative as notificações e até semana que vem, mais uma reflexão sobre o Evangelho.